Se a teoria de Darwin faz sentido só até um certo ponto e não explica o elo perdido, e se as histórias da Bíblia nos parecem mitologia, histórias da carochinha, o que mais nos resta investigar, então? O que a gente pode fazer para tentar descobrir isso? Tentar entender o que aconteceu. Talvez a teoria do astronauta antigo? É uma boa alternativa. Por que não? Não deixa de ser uma teoria lógica. Para alguns, pode ser besteira. Para outros que investigam seriamente, faz todo sentido. Porque há muitas evidências no passado da Terra e da humanidade de que alguns seres bem diferentes estiveram presentes e influenciaram toda a civilização. Tudo o que aconteceu no passado. Por volta de 1840, arqueólogos ingleses e franceses fizeram descobertas incríveis. Henry Layard descobriu Nínive, a bíblica Nínive. Aquela do Jonas, né? Na baleia? É ele mesmo? Jonas, né? Então, ela existiu. Então, peraí, a Bíblia não está contando histórias da carochinha. Nínive existiu, está comprovado arqueologicamente. Então, peraí, vamos lá, vamos começar a juntar as peças. E entre dezenas de descobertas maravilhosas, templos, palácios, enormes, gigantescos, maravilhosos, com uma arquitetura incrível, joias maravilhosas, estátuas, muita coisa. Foi encontrada também a Biblioteca Real de Assurbanipal II. E dentro desta biblioteca, entre milhares de tabuletas de argila, foram encontradas 25 mil tabuletas de argila em escrita cuneiforme, que é isso aqui, essas marquinhas aqui e tal. Essas estão acondicionadas no Museu Britânico de Londres, muito bem conservadas, por sinal. Eles descobriram também algumas, poucas, em sumério original. Bem, essas tabuletas foram sendo traduzidas com o tempo, após a decifração da língua, né? E eles foram descobrindo muitas coisas. Inclusive que a mesma história que estava no Gênesis bíblico já havia sido contada antes nessas tabuletas muito mais antigas. Muito mais antigas. E há uma, já falando de um dilúvio, de um Noé, etc. Já estava tudo ali. E tinha essa tableta em forma de tijolão, escrita nos 4 lados. Tá? Aqui nós temos a primeira lista, que é essa que está aqui, ó, né? A lista protodinástica dos reis sumérios, que começa dizendo: Anulim de Eridu governou 8 chars, ou seja, 30.000 anos. Cada char, que é uma unidade matemática, equivalente a 3.600 anos. Então você soma 8 chars, 3.600 mais 3.600, 30.000 anos. De 454.000 até o ano 388.800 antes do dilúvio. Antes.
Óbvio. Aí você vai vendo e vai descendo até o último, que é o Sin Sudur ou Zilzudra, que é o Noé sumério, o herói do dilúvio, que viveu, que governou 36 mil anos até o dilúvio. E aí, acabou. Muito bem. Quando os arqueólogos acharam isso, conseguiram decifrar esses textos, eles falaram, isso é mitologia, óbvio, ninguém vive tanto tempo, é óbvio que é mitologia. É óbvio. Não levaram a sério. É claro que não. Ninguém vive 30 mil anos. E isso é só o tempo de governo deles. Não é o tempo de vida. É o tempo de governo. Enfim. Bom, aí entra o Zeharia Sitchin. Conforme os textos foram sendo traduzidos e disponíveis, lá pelos anos 50, Sitchin já estudava esses textos, já se interessava por isso. Então, como eu disse antes, ele catou uma compilação de traduções que para ele eram mais coerentes. Ele juntou aquilo, peneirou o que era mais coerente para ele. E ele publicou esse livro que muita gente conhece, que é o 12º Planeta. Depois de 30 anos de pesquisa. Não foi do dia para a noite, não foi em 6 meses. O cara não estava brincando de serviço. Ele pesquisou muito antes. Muito. E acontece que o trabalho dele pode explicar com muita coerência o que aconteceu no passado da Terra. E como ele conseguiu decifrar a história de deuses que vieram do céu para a Terra e criaram o homem. Isso está na Bíblia, isso está nas tabuletas sumérias. Mas, quando foram descobertas, 1800 e bolinha, ninguém tinha conhecimento espacial, tecnológico. Como que eles iam compreender o que estava ali? Mitologia. Já Sitchin pôde perceber, naqueles textos alegóricos, que o que estava sendo dito ali era uma história real. Bem real. Então, ele encontrou essa história de deuses que vieram do céu. Anunnaki quer dizer isso. Aqueles que do céu vieram para a terra. Há controvérsia sobre o significado das palavras. Em algumas traduções pode significar semente do príncipe, filhos de Anu, mas dá tudo na mesma, tá? Que semente do príncipe é referente a Anu, que é o rei dos céus. Então, de qualquer forma, os filhos do Deus que está no céu, os deuses que estão na terra são filhos do Deus que está no céu. Então, os Anunnakis são aqueles que vieram do céu para a terra e criaram a humanidade. E eles são conhecidos na Bíblia como Elohim, Nefilim, Anakim, Adonai, Yahvé, Elion. Diversos são os epítetos para esses antigos deuses. E essa história está contada em todas as mitologias. Muda-se alguns detalhes, mudam-se os nomes dos personagens, mas o miolo da narrativa é sempre o mesmo. Deuses que desceram do céu e criaram o homem. Isso em todas as mitologias do mundo antigo, dos 4 cantos do mundo. Em qualquer uma. É tudo igual, é a mesma história. Aí tem